E aí galera, tudo bom com vocês? Eu sou a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e no vídeo de hoje eu trago uma resenha pra vocês, é dia de resenha. A gente vai conversar um pouquinho sobre o livro Até que a Culpa Nos Separe. Então se você tá curioso para conhecer um pouco sobre essa história, fique comigo, sejam todos muito bem-vindos. Bom, gente, esse daqui é o sexto livro do desafio dos 12 livros para 2020. Então, se você quiser saber sobre esse desafio, eu vou deixar o vídeo aqui em cima para vocês assistirem. E finalmente eu tô trazendo a resenha dele para vocês. Antes de começar a contar sobre a história, deixa eu dar algumas informações. Ele é da Liane Moriarty, ele foi publicado aqui em 2017 pela editora Intrínseca e ele tem 464 páginas. Não parece, mas ele é um livrinho pouquinho grande, é mediano, né? Eu acho ele já considero ele mediano, um tamanho considerável. Ele entra no gênero suspense, mais romance do que suspense. A Liane, ela tem um jeito de narrar suas histórias que você sente um teor de suspense nelas. Mas eu colocaria mais como um romance. E eu dei 4 estrelas para ele. Vou fazer um breve resumo sobre a história. Aqui nós temos um fato que acontece em um determinado dia que marca a vida de todos os personagens. A história traz. Eu posso dizer que os personagens principais é a Erika e a Clementine, mas nós vamos ter a visão de outros personagens aqui. Baseado na amizade, na história delas, tudo aqui vai meio que se desenrolar. O que acontece? A Erika e a Clementine, elas são amigas de infância. Então, num determinado dia, a Erika, ela marca com a Clementine, o marido, ambas já são casadas. A Clementine tem 2 filhas pequenininhas ainda, de 4, se não me engano, de 4 e 2 aninhos. E a Erika, ela marca um dia com a Clementine para elas tomarem um chá em casa e elas conversarem, porque tinha algo muito importante que a Erika tinha que falar com a Clementine. E nesse fatídico dia, né, nesse dia, um dos vizinhos da Érica convida a Érica, o marido, e quando descobre que ela teria a melhor amiga em casa, convida a melhor amiga dela também para irem participar de um churrasco na casa deles, né? Que é a casa do Vid e da Tiffany. E a Érica, ela aceita. E acontece algo nesse churrasco que vai alterar a vida de todos eles. Nós começamos o livro no dia depois do churrasco, não no dia exatamente, alguns meses depois do churrasco, algumas semanas depois do churrasco, acho que mais 4 semanas, uns 2 meses depois de que tudo aconteceu. E coisas interessantes aconteceram ali, né? Primeiro que a Erika, ela perde a memória, memória assim, do que aconteceu no dia, ela tem algo muito vago na lembrança dela. Ela sabe dos fatos principais, mas ela sente que tem um branco na memória dela. E ela tá fazendo de tudo para tentar relembrar isso. E o livro começa justamente ela indo num evento que a Clementine organizou, né, que a Clementine ia participar, onde lá ela contaria a história do que aconteceu naquele dia, ela narrava os fatos do que aconteceram naquele dia. E a gente já, como leitor, já fica extremamente curioso, porque assim, a personagem que abre o livro, ela tá desesperada para saber o que aconteceu, uma outra tá dando palestra sobre o que aconteceu, depois a gente vai vendo as visões dos outros personagens, o marido da Clementine que está super abalado com essa situação, o Oliver, que é o marido da Erika também, ele tá meio ainda ligado no que aconteceu nesse dia, e outros personagens também são muito ainda abalados pelo fato que aconteceu no dia do tal churrasco, né? Aqui é interessante porque o que ele vai fazer, né? O que a Liane vai fazer? Ela vai construir a história em 2 períodos históricos, né? O dia do churrasco e o dia e depois do churrasco. Então o livro vai ser todo narrado assim. Em alguns capítulos vai ser o dia do churrasco e em outros vai ter lá algum tempo depois do churrasco, né? A história vai se construindo aos poucos, né? A gente vai tendo vislumbres daquele dia, desde de manhã até o dia depois do churrasco, né? E as consequências de tudo. Bom, mas não é só isso que é interessante nesse livro. Os personagens aqui eles são muito reais, né? A Erika, por exemplo, ela sofre de alguns transtornos, ela faz um acompanhamento psicológico, né?
ela tem consciência de que ela passa por alguns problemas e que ela precisa resolver esses problemas. E por isso ela faz um acompanhamento psicológico, quando ela vai no psicólogo e conversa. E o fato dela não se lembrar do que aconteceu nesse dia a abala muito, né? A gente vai descobrindo também outras coisas sobre cada um deles. A Erika, por exemplo, ela tem um problema muito complicado com a mãe, que a mãe dela tem um problema também. E eu não vou contar qual é, porque vocês vão descobrir quando vocês estiverem lendo. E como ela reage a esses problemas da mãe dela é muito importante. Enquanto isso, nós temos o marido dela, que é o Oliver, que é um cara assim. Eu achei ele sensacional na história toda, eu achei muito é, centrado, assim. É a pessoa que traz um pouco de calmaria pra Erika, né? E acontecem coisas no livro que me fizeram com que ele se tornasse um dos meus personagens favoritos da história toda. E ele também tem algumas coisas, algumas questões, né, da vida dele que uniu a Erika e eles ali se encontraram e formam um par excelente. Já a Clementine, eu acho que ela se encaixaria mais naquele. Ela e o marido se encaixaria mais naquele rol de o casal normal, sabe? Eles são numa fase da vida em que eles meio que vivem para os filhos, né, para as filhas, muito cansados. Ela é uma violoncelista, ela tá tentando, vai fazer um teste para a orquestra, né? Pra, se eu não me engano, a Orquestra Nacional e de Sydney, e ali ela ia conseguir um emprego fixo e a vida dela ia ficar um pouco mais confortável, né? Mas a gente vê em dois momentos eles. Enquanto no período do dia do churrasco, a Clementine e o Sam, eles vivem uma vida assim quase casal de margarina, sabe? Não são perfeitos, eles têm as questões deles, mas eles estão ali numa vida muito boa, muito tranquila, eles estão na mesma página. Já no Depois do Churrasco, eles estão numa fase assim péssima que você jura de pé juntos que esse casal não vai dar certo, que vai acabar o casamento. Se vai acabar ou não, vocês vão ter que descobrir quando vocês lerem, né? E ainda falando sobre os casais, nós temos o Vidi e a Tiffany, que são os anfitriões da festa. Eles têm o do churrasco, né? Do tal do churrasco, né? Eles têm uma filha, a Dakota, que a Dakota, gente, também tem. Se eu não me engano, a Dakota tem uns 8, 9 anos, alguma coisa assim. Ela é bem criança ainda. Eles já são um casal, assim, rico, um tanto moderno, né? O Vigi, ele tá no segundo casamento, ele é louco pela esposa, eles se dão muito bem. E é aquele casal, assim, que eles... Existe muita confiança entre eles. Eles se entendem muito bem e eles já sabem o lugar deles no mundo, né? A Tiffany é aquela mulher linda, maravilhosa, que para quarteirão, né? Mas não é só beleza que ela tem, não. Ela é muito inteligente e eu achei, assim, eu gostei muito dos pontos de vista dela, porque ela pontuou determinadas coisas no livro que foram muito importantes e mudaram a minha visão sobre outros personagens. Por exemplo, no que eu vou entrar agora, que é a relação da Clementine com a Erika. Elas duas são amigas de infância, só que não é aquela amizade natural. Por conta de tudo que aconteceu na vida da Erika e dos problemas da mãe dela, a mãe da Clementine meio que adotou a Erika, né? Então ela trazia sempre pra casa dela, ela via que aquela menina ela não tinha uma vida normal. E por estarem juntas, né? E pela mãe da Clementine falar assim, filha, não deixa aquela menina sozinha e tal, seja bondosa. São coisas que a Clementine fala no livro. Elas acabaram se aproximando e viraram amigas, né? E chega um ponto na vida, gente, em que a amizade é tão longa, que você tá intrinsecamente ligado àquela pessoa, sabe? Ela sabe de coisas da sua vida, você sabe de coisas da vida dela, e vocês estão ligados de uma forma ou de outra. E de uma forma, assim, eu acredito que as amizades de infância, ou que você faz bem cedo na vida, lá na adolescência, na infância mesmo, e você consegue conservar, são as que vão ter menos facilidade de você encerrar de alguma forma. Então, independente dos seus sentimentos pela pessoa, no caso da Clementine,
e da Erika. Independente de qualquer coisa, é muito difícil de você finalizar esse tipo de amizade. Então, essa amizade delas foi meio que forçada, né? Pela mãe da Clementine, como um jeito dessa menina não ficar sozinha. Enquanto para a Erika foi muito importante ela ter a Clementine na vida dela e ter a família da Clementine, né? Então, por que eu falo que a visão da Tiffany sobre a amizade delas alterou o que eu via? Porque enquanto você tá lendo tanto a visão da Clementine e da Erika, você sente uma certa disputa ali entre elas, você sente um certo. Sabe quando as coisas estão assim meio estalando? E ao mesmo tempo elas se dão muito bem. Enquanto elas se dão bem, às vezes elas meio que se repelem. É tipo imã, sabe, gente? Estão ali, mas em alguns momentos elas se repelem. É essa a sensação que eu tenho desse livro. Então, a Tiffany ela fala uma coisa que assim, elas têm uma relação muito de irmãs. Eu não tenho irmã, então eu não posso dizer como seria uma relação entre irmãs. Eu tenho só o meu irmão e a gente se dá bem é, dentro das nossas diferenças, né? Mas a gente se dá muito bem. Mas eu não consigo imaginar como seria ter uma irmã, que eu acredito que é bem diferente, obviamente. Mas a Tiffany, ela fala, por a Tiffany ter outras irmãs, ela fala que a relação delas era muito semelhante à de irmãs. E conforme o livro vai passando, que é a verdade, gente, o dia do churrasco é a coisa fatídica, né? Mas não é só isso. Eu acho mais importante ainda nesse livro essa relação dessa amizade dessas duas amigas e que às vezes, em alguns momentos você sente que é até tóxica. Tanto que eu marquei no livro um quote, coloquei lá no Instagram, que o jeito que ela narrava a amizade era algo meio tóxico, sabe? Mas mesmo assim, elas não conseguiam se separar. Enfim, acontece algo nesse dia que torna elas ainda mais entrelaçadas, a relação delas ainda mais entrelaçada. O que acontece, obviamente, eu não vou dizer, né? Bom, falando agora um pouco sobre algumas coisas que eu acho bem importante pontuar e que eu gostei nesse livro. Primeiro, que ele realmente, gente, condiz com o que o título diz, até que a culpa nos separe. Esse livro ele transborda culpa, muita culpa, de todos os personagens. Eles se sentem culpados de alguma forma. Constantemente a gente lê coisas do tipo se eu estivesse em tal lugar, se eu fizesse isso, se eu não tivesse feito isso, se eu tivesse ligado nisso. Então tem muita culpa aqui nesse livro e eu acredito que o que transforma toda a história ao final, né, é o perdão, é eles se perdoarem do que aconteceu, do fato que aconteceu, e ali eles tentarem encontrar uma certa redenção, né? Como ele é dividido em duas partes, o dia do churrasco e depois do churrasco, tem uma coisa que ela pontuou na história que eu achei assim sensacional. Primeiro, no dia do churrasco, o tempo é maravilhoso. É um dia de sol, um domingo, se eu não me engano, é um domingo de sol, ensolarado, aquele domingo lindo que é realmente para você fazer um churrasco e passar um tempo com a família e brincando com as crianças. É assim, um dia perfeito. Enquanto que no dia depois, nas semanas depois do churrasco, eles estão vivendo um período de chuva muito intensa. Então estão aí algumas semanas só chovendo o tempo todo, aquele clima fechado, e isso altera o humor dos personagens. Enquanto no dia do churrasco nós temos um humor muito mais solar, muito mais alegre, no pós o fato nós temos algo um pouco mais escuro, mais triste, mais azul, né, que eu posso dizer. Então, bem mais depressivo. E o tom do livro, a escrita toda nos leva a isso. Então, você se sente para baixo, você se sente angustiado com tudo que está acontecendo, né? E quando finaliza tudo, o que vocês acham que acontece? Um belo sol se abre e as coisas melhoram, né? Não magicamente, mas você vai vendo eles se encontrando, os personagens se encontrando, gente, e aceitando o que aconteceu e se perdoando pelo que aconteceu. Então eu acredito que esse livro ele foi muito bem construído, mas nem tudo é perfeito aqui, né? Eu não dei 5 estrelas porque eu dei 4 estrelas por qual motivo?
bem simples. Eu não achei que o ritmo dele foi bom. Ele tinha tudo para me segurar do início ao fim. Esse recurso, né, do antes e depois, você querer descobrir o que aconteceu naquele dia que levou aquelas pessoas a ficarem um desastre, é um, assim, que deveria te prender e te fazer querer ler o livro em 2, 3 dias. Mas eu, se eu não me engano, eu demorei 1 mês e meio para ler esse livro, ou até mais, não tenho certeza. Porque ele não me segurou, a leitura não me segurou e às vezes dava vontade de parar assim, largar um pouco a história. Eu acredito que justamente por causa disso, da carga emocional muito forte aqui, muito pesada. Então eu senti um ritmo um pouco mais lento na escrita e eu não. Em comparação com outro livro que eu li dela que me empolgou absurdamente, que foi o que Alice Esqueceu, esse daqui não me empolgou tanto. Eu comprei ele na Bienal do ano passado e para fugir da hype dos outros livros da Liane, eu decidi comprar esse daqui porque também me chamou muita atenção a sinopse e esse tom de suspense que o livro traz, né? Acho que na maioria dos livros da Liane, pelo menos no que Alice Esqueceu, também tem um tom de suspense, né? E nesse daqui ele não me segurou como eu imaginei que seguraria. Então é um livro bom? É. Os personagens são bons? São. A história é excelente, é interessante, ela trata de diversos assuntos aqui importantes, de fobias, de questões psicológicas, de traumas, então é, é, é bem feito. É uma história muito bem feita. Mas faltou algo para me segurar nela, a ela. Então, até o fato da Clementine ser uma violoncelista deveria ter me segurado mais, porque eu e música também estamos muito ligados. Então, geralmente eu amo livros com personagens que são musicistas. Não foi o caso. Infelizmente, não me ganhou como o outro livro, o outro título da autora me ganhou. Então, por esse motivo, eu dei 4 estrelas. Mesmo assim, eu indico, gente. Eu vou parar por aqui. Eu acredito que tudo que eu falei já é o suficiente para você julgar se você quer ler esse livro ou não, tá certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Antes de encerrar esse vídeo, deixa eu te fazer um convite. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, clica aqui no botãozinho vermelho, clica no sininho, ativa as notificações e sempre quando sair vídeo novo você vai ficar sabendo em primeira mão, porque o YouTube vai te avisar. E você vai estar sempre unido com a gente, beleza? Lembrando também que link da resenha escrita que vai estar saindo junto com esse vídeo vai estar aqui na descrição desse vídeo e também vai estar onde você pode comprar, o link lá do blog, entra no blog, nas nossas redes sociais, me segue no Instagram, que você vai estar sempre em contato comigo e pelo Instagram a gente pode ter um contato muito mais facilitado, certo? Não esquece de se inscrever, não esquece de comprar o livro pelo link, caso te interesse, e eu aguardo vocês na semana que vem, tá bom, gente? Até lá, tchau, tchau!